Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Meu nome é Fred, sou catequista, teólogo e vamos à nossa vinheta. Peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos, tá? Para que mais pessoas possam nos ajudar a que esse canal chegue ao maior número possível de pessoas, ok? Então vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, porque sem Deus nós não somos nada. Jesus disse bem claro, sem mim nada podeis fazer. Então vamos pedir a Deus e ao Espírito Santo a iluminação, para que um vídeo seja de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito seja Deus, bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendito seja sua Santa Imaculada Conceição. Bendito seja sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja. Dai-lhes santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso santo padre, o Papa Leão, sobre o nosso bispo, Dom Roberto, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este bispado, a paróquia em que habitamos, cada um de nós em particular e todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhes, Senhor, descanso e a luz eterna. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu quero rezar com vocês aquela oração bonita de Santo Inácio de Loyola, que dá indulgência parcial. Tem muitas orações que dão indulgência e a gente não sabe. O que é indulgência? Cancela as penas que nós teríamos que pagar, por exemplo, no purgatório. Tá? Tem indulgência plenária e indulgência parcial. Ok? Já fiz um vídeo aí sobre indulgências aí, se você quiser. Você pode, tem aí, é só você ir na playlist e procurar. Tem lá, o que são as indulgências. Então tem orações que você ganha indulgência parcial, cancela metade das penas
que você teria que pagar no purgatório. Então, vamos rezar essa oração bonita de Santo Inácio de Loyola, que foi quem fundou a maior congregação da igreja, que é a congregação dos jesuítas. Inclusive veio para o Brasil, né, evangelizar aqui o Brasil. O Brasil foi descoberto, né, 22 de abril de 1500, e trouxe 17 sacerdotes jesuítas, inclusive o padre Manuel da Nóbrega, o padre José de Anchieta, que catequizaram inclusive os índios. O padre José de Anchieta aprendeu a língua tupi-guarani, catequizou os índios que eram canibais. E depois que o padre José de Anchieta morreu, eles carregaram o padre até no colo. O corpo do padre no colo, os índios. Tá? Então vamos rezar essa oração para a gente ganhar indulgência parcial. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. E mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Que coisa linda, que oração linda. E vamos rezar aquelas duas orações que são mini exorcismos, né? A oração de São Bento e a oração de São Miguel Arcanjo. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo teu veneno. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Subjugo Deus, insistentemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dia de sexta-feira, gente, é um dia penitencial. A igreja ensina isso, dia de jejum, oração. Então, eu gosto sempre na sexta-feira de rezar um pouquinho mais com você. Tá? Aprenda a ter uma cartilha de oração. Tá? A igreja pede para que a gente deve rezar todo dia, mas principalmente sexta-feira é um dia de penitência, um dia para você rezar mais, fazer um pequeno jejum, não é? E oferecer a Deus pelos nossos pecados, pelo perdão dos nossos pecados, dos meus e do mundo inteiro. É o que a gente reza no texto da misericórdia, né? Todo dia a gente reza 3 horas. Senhor, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ok? Então, gente, vamos... abre o catecismo, vamos continuar o nosso estudo do catecismo. Nós estamos estudando... hoje nós vamos estudar o parágrafo 1783. Nós estamos falando sobre a consciência. Tá? A nossa consciência é a voz de Deus. Tanto que a igreja ensina que se eu posso me salvar, mesmo não sendo católico, se eu viver de acordo com a minha consciência. Porque a consciência é a voz de Deus. Tá? Então, claro, gente, isso aí para quem não conhece a doutrina. Aquele que conhece a doutrina, conhece a verdade, ele tem que viver de acordo com a verdade, de acordo com Jesus e a igreja. Agora, aquele que sem culpa, é o que nós chamamos de ignorância. Tá? E a Bíblia diz bem claro, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Okay? Então Deus vai julgar cada um de acordo com a sua consciência. Tá? Na aula passada, nós falamos sobre a consciência e o juízo de Deus, tá? Que é a voz de, a voz de Deus, né? Que fala através da nossa consciência. Hoje nós vamos falar sobre a formação, como formar uma boa consciência. Tá? Então hoje o catecismo vai nos ensinar sobre isso. Então vamos lá. Parágrafo 1783 diz assim:
A consciência deve ser educada e o juízo moral esclarecido. Uma consciência bem formada é reta e verídica. Formula seu julgamento seguindo a razão, de acordo com o bem verdadeiro, querido pela sabedoria do Criador. Então, a nossa consciência tem que ir de acordo com, né, a lei de Deus, ok? O que forma a nossa consciência é os mandamentos, por isso que está dentro da moral. A consciência tem que andar junto com a moral católica, que é baseada nos 10 mandamentos, ok? Então, para me formar uma boa consciência, eu tenho que seguir os mandamentos, tá? A educação da consciência é indispensável aos seres humanos submetidos a influências negativas e tentados pelo pecado, é o que a igreja chama de concupiscência, está lá em Romanos capítulo 7. Tá? Por isso que muitas vezes, né, a gente é tentado pelo mal, pelo demônio e também pelo pecado que habita no meio de nós, dentro do nosso corpo, né? Porque às vezes a gente faz o mal que a gente não quer fazer. A preferir seu julgamento próprio e a recusar os ensinamentos autorizados. Então, se a gente não tiver não educar a nossa consciência de acordo com os mandamentos, tá? Aí pela tentação do demônio, pela tentação do pecado que habita em nós, a gente pode ir para um caminho errado, ok? Porque, veja, a nossa consciência, ela tem que andar junto com a liberdade humana. Tá? Deus não toca na nossa liberdade, nós já vimos isso lá nas aulas anteriores. Ok? Então, a minha consciência, e o que rege isso é o quê? É a lei de Deus. Ok? Para mim fazer o bem e não fazer o mal. O demônio, ele não é onisciente, ele não lê o nosso pensamento, a nossa consciência. Deus lê, está lá no Salmo 138. Por isso que eu posso rezar sem falar nada. E Deus sabe. Agora, o demônio, ele é muito esperto, ele é um anjo. Então, através das minhas ações, ele pode me tentar, ok? E se eu não tiver uma consciência, não é, reta, eu posso ir para um caminho errado. Entendeu? Parágrafo 1784. A educação da consciência é uma tarefa de toda a vida. Olha só. Por isso que eu falei aqui, tem que rezar todo dia, tem que, né? Por quê? Porque é um exercício. É a perseverança, porque senão a gente desiste. Desde os primeiros anos, alerta a criança para o conhecimento e a prática da lei interior, reconhecida pela consciência moral. A igreja ensina que a partir dos 7 anos, a criança já tem, né, uma certa consciência dos seus atos. Tá? E a igreja diz que ela já pode até se confessar. Né? Muita gente faz primeira comunhão criança, com 10 anos. Mas já pode, a igreja ensina que com 7 anos, a consciência já começa a formar, né, a consciência, tá, da criança. E por isso que o pai e a mãe é importante nesse período, né, de formar bem a criança, né, na lei de Deus e também para ser uma pessoa de bem. Aquilo que diz São Dom Bosco, né? Bom cristão e honesto cidadão. Então, isso aí é do pai e a mãe. Tá? Uma educação prudente ensina a virtude, que é o oposto do pecado. Nós vamos ver isso nas aulas seguintes. Preserva ou cura do medo, do egoísmo e do orgulho. 3 coisas terríveis para o cristão. O medo, a Bíblia fala, né, que o medo nos paralisa. O egoísmo, você pensar só em si, esquece do outro. E o orgulho, que é o primeiro pecado capital. Tem 7 pecados capitais. O orgulho é o primeiro deles, que foi o pecado dos anjos. Tá? O pecado do demônio. Ele quis ser Deus, ele quis ser maior do que Deus. E a gente corre o risco também de sermos orgulhosos, achar que nós somos mais do que os outros. Dos sentimentos de culpabilidade
e dos movimentos de complacência nascidos da fraqueza e das faltas humanas. Isso é outra coisa terrível. O sentimento de culpa. É a pior coisa que tem. Tá? Por isso que a gente tem que se arrepender. Quando a gente comete um pecado, a gente deve se arrepender. Para que a gente não... Né, a culpa traz remorso. Não é? Judas, pela culpa, se matou. Foi lá se enforcar. Pedro não. Pedro se arrependeu, chorou e Deus o perdoou. Jesus o perdoou. Já Judas não. Ele, né, a culpa levou ao remorso e ele foi lá se matar. A educação da consciência garante a liberdade, tá vendo? Já falei. E gera a paz de coração, do coração. Gente, nada, né, compra a nossa paz. Por isso que Jesus fala, a paz esteja convosco. Quem não tem paz, não tem nada. É a pessoa mais miserável que existe, é a pessoa que não tem paz. Você pode ter tudo, você pode ter dinheiro, você pode ter tudo, mas se você não tiver paz no seu coração, paz com você mesmo, e paz com Deus, e paz com os outros, a sua vida vai ser um inferno. Por isso que tem depressão. Por que hoje muita gente depressiva, com ansiedade? Porque não tem paz. Porque não tem Deus. Porque Deus é a nossa paz. Né? O profeta Isaías fala que Deus é o príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz. Né? Então, gente, nada vale a nossa paz. Nada. Dinheiro nenhum compra. Tá? Esse é o parágrafo 1784. Agora o 1785. Na formação da consciência, a palavra de Deus é a luz de nosso caminho. Está lá no Salmo 119, versículo 105. Tua palavra é luz que guia, que me ilumina. Por isso que o católico ele precisa, né, basear a sua vida na palavra de Deus. Tá? Então, gente, por isso que é importante. Por isso que eu estou fazendo aqui um estudo bíblico toda quarta-feira. Estou te convidando, participe, indique para outras pessoas. Graças a Deus, gente, graças a Deus, nosso povo católico está acordando, está lendo mais a palavra. A Bíblia não é para ficar em casa aí pegando poeira, não. Tem gente que usa de enfeite. A Bíblia não é para enfeitar a sala, não. É para você ler todo dia tem o evangelho do dia. Eu leio todo dia o evangelho da missa. Eu não vou à missa todo dia, que eu não posso. Mas eu leio o evangelho da missa todo santo dia. E não é só ler, não, é meditar. O que aquela palavra hoje está dizendo para mim? Gente, quantas vezes eu estou lendo aquilo ali e falo, gente, isso aqui é para mim. Quantas vezes? Parece que Deus está falando para mim. Parece não, está falando para mim. Às vezes a palavra que eu precisava naquele momento. Gente, a carta aos Hebreus diz que a palavra de Deus é viva. Não é uma palavra morta, não é uma palavra humana, é a palavra de Deus. É Deus que está falando. Como é que Jesus venceu o demônio no deserto? Está escrito. Escrito aonde? Na palavra de Deus. Então você tem que aprender a degustar, como diz o profeta Jeremias, como se fosse, né, comida, a palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus dia e noite, como diz o Salmo 1. Feliz aquele que medita na lei de Deus, na palavra de Deus, dia e noite. Em vez de você estar fazendo outras coisas, você está dia e noite no celular. Tem gente que fica dia e noite no celular. Vai meditar a palavra, vai ler um bom livro. Nós temos, gente, que aprender a isso, a buscar mais a palavra de Deus. Tá? É a luz de nosso caminho. É preciso que a assimilemos na fé e na oração. É o que a igreja chama de leitura orante da Bíblia. Você lê meditando a palavra de Deus, em oração. E a ponhamos em prática. Isso é importante. Também não adianta nada a palavra de Deus entrar por um ouvido e sair pelo outro. Não adianta nada. Por isso que Jesus fala, você tem que ser ouvinte, mas você tem que ser praticante da palavra. E Jesus diz uma coisa pesada lá no Evangelho. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino, mas aquele que pratica o quê? A palavra de Deus. Pratica. Não é ouve. Ouvir só não adianta. Tem que praticar. Então você tem que pôr em prática. Se você não põe em prática, não adianta nada. Você lê a palavra de Deus. É preciso ainda que examinemos a nossa consciência, por isso que para confessar a gente precisa fazer exame de consciência. Confrontando-nos com a cruz do Senhor. Outra coisa importante, o católico precisa olhar para Jesus crucificado. Os santos morriam com o crucifixo na mão. Ó, o meu está lá, ó. Meu crucifixo está lá na parede. Tá?
a melhor meditação que você pode fazer é olhar para a cruz de Cristo. Olha o que Jesus sofreu por mim. Tenho certeza que você vai fazer muitas meditações olhando para Jesus crucificado. Quanto amor que Jesus teve por mim. Jesus deu a vida por mim. Então eu preciso mudar de vida. Quanta coisa o crucifixo nos ensina. Tem um crucifixo na sua casa. Se você ainda não tem, o católico precisa ter um crucifixo na sua casa. Manda o padre benzer. Tá? Tem um crucifixo na sua casa. Os exorcistas já falam. Tá? O demônio ele tem pavor do crucifixo. Do terço, do crucifixo, das imagens, são sacramentais. Não fique com vergonha, não. Ah, mas vai vir fulano da outra religião na minha casa, vai implicar. Que implique, já implicaram comigo. Quantos da minha família já implicaram comigo? Tira daí, tira esses negócios daí. Eu não tiro nada, estou na minha casa. Na minha casa mando eu. Entendeu? Isso é liberdade religiosa. Eu não vou na casa de ninguém falar para ninguém tirar nada da casa deles. Na minha casa já fizeram isso. Tem que tirar os crucifixos, as imagens, os quadros, tem que tirar nada. Eu não tenho, E a minha liberdade fica onde? A liberdade de culto fica onde? Você é católico, coloca um crucifixo na sua parede, da sua casa, do seu quarto. O casal pode ter um crucifixo no seu quarto. Uma vez me perguntaram, pode ter crucifixo no quarto do casal? Se você é casado na igreja, pode. Se você é casado na igreja, pode. O casal pode ter um crucifixo em frente à sua cama. Jesus ainda vai abençoar ainda a relação de vocês. Se você é casado na igreja. Agora, se você não é casado, aí não é bom. Entendeu? Mas se você é casado na igreja, pode ter um crucifixo no seu quarto. No quarto do casal. Não tem problema nenhum. Entendeu? Somos assistidos pelos dons do Espírito Santo, ajudados pelo testemunho e conselhos dos outros e guiados pelo ensinamento autorizado da igreja. Então, gente, outra coisa importante que ele está falando aqui. Nós temos os dons do Espírito Santo. Meu irmão, você é batizado, você é crismado. Não é? Você que é católico, você é batizado e crismado. Você tem os dons do Espírito Santo em você. Sabedoria, temor de Deus, piedade, conselho, fortaleza. Mas esses dons, muitas vezes, ficam ali. Eles têm que florescer. Tá? Para quê? Para que você dê testemunho, tá? E também você possa aconselhar os outros. Diz que se conselho fosse bom, a gente não dava, vendia. Mas é um dom do Espírito Santo. Aconselhar para o bem. Não tem na igreja tem direção espiritual. Procure um bom diretor espiritual. Não precisa ser um padre, não. Se for um padre, melhor ainda. Mas tem muita gente que dá direção espiritual que não é padre, é leigo. Uma pessoa madura na fé, que você confia, tá? É um dom do Espírito Santo. Agora, guiado pelo ensinamento autorizado da igreja. Então, se você for dar conselho para alguém, estou falando em termos de fé, de religião, você tem que ensinar de acordo com a igreja, não aquilo que você quer ensinar. Isso aí nós temos que aprender, nós católicos. Nós não podemos... eu vou te ensinar a minha opinião. Que minha opinião o quê? Eu tenho que ensinar de acordo com a igreja. Eu sempre falo isso para os meus alunos, no meu canal, né? Eu sempre falo para os meus amigos, todo mundo que vem conversar comigo. Tá? Não é a minha opinião, eu não dou opinião aqui, você pode ver. Não. Gente, eu não sei nada. Como é que eu vou dar opinião se eu não sei? Eu fiz 2 anos e meio, 3 anos de teologia, mas nada. Eu não sei muita coisa. Então, agora, quando eu dou um conselho, alguma coisa, é porque eu estudei. Se eu não souber, eu falo também. Não sei, vou estudar, depois eu falo. Agora, quando eu dou um conselho aqui no canal, é porque eu estudei. Aí você pode seguir, porque não é eu que estou falando, é a igreja. Então o catecismo está bem claro. Você tem que aconselhar, tá? Porque você tem o dom do Espírito Santo, que é o conselho, mas guiado pelo ensinamento autorizado da igreja. Então, você tem que estar em comunhão com a igreja. Comunhão com o Papa, comunhão com o seu bispo, com o sacerdote, nada de igual Lutero falava. Então eu vou lá, leio a Bíblia, só eu, sozinho, Deus vai me inspirar e pronto. Não, nada disso. Não, senhor, claro que não.
Tá? Então, nós católicos temos que, guiados pelo ensinamento da igreja, que tem 2000 anos, e ela sim, ela pode nos aconselhar. Tá? Agora vamos para o parágrafo 1786. Escolher segundo a consciência. Nós temos nós temos liberdade de escolha entre o bem e o mal, a bênção e a maldição. Está lá na Bíblia. Tá? A escolha é sua. Por isso que existe o inferno. Você pode escolher entre o céu e o inferno. E Deus vai respeitar isso. Tá? Posta diante de uma escolha moral. Por isso que eu falei, gente. Tudo na vida você vai fazer porque você quer. É uma escolha. A pessoa pode até te influenciar. Mas você só vai se você quiser. Para o mau caminho ou para o bom caminho. A consciência pode emitir um julgamento correto de acordo com a razão. Então, para isso você tem que ter a razão, a menos que você tenha problemas mentais, de Alzheimer, ou, né, se você não tem uma consciência reta, aí tudo bem. Agora, se você tem a consciência reta, mesmo não tem nenhum problema, aí você tem que ser guiado pela razão. E a lei divina, os mandamentos. Então, gente, a razão e a fé não é oposta, não. Tem gente que acha que razão e fé são coisas opostas. A ciência e a fé são coisas opostas. Claro que não. Deus, o mesmo Deus que nos deu a razão, nos deu a fé. Agora, a fé é o quê? É revelação de Deus. A ciência, Deus te dá a razão para você pesquisar. Fazer pesquisas. Tá? Então você tem que, para você pensar. Então, eu creio para compreender, compreendo para crer. É o lema da minha teologia. Quando eu fiz teologia, o lema da minha teologia é esse, Santo Agostinho. Compreender para crer, crer para compreender. Ou seja, fé e razão. Eu tenho que ter a fé, mas também tenho que ter a razão. Se não, gente, se eu ficar só com a razão ou só com a fé, não vai dar certo. Se eu ficar só com a fé, eu vou ficar fanático. Aí eu não aceito, né, conversar, é aquilo ali, pronto e acabou. Não, claro que não, é por isso que a razão é importante. Por que eu creio? Eu tenho que dar provas daquilo que eu creio. Eu creio por isso. Tá? E se eu ficar só com a razão, eu acho que tudo pode ser provado pela ciência. E não. Como é que eu vou provar que Jesus está na Eucaristia? Eu não vou provar isso nunca. Aí é revelação. Tá? Então, mas as duas não são opostas, as duas têm que andar juntas. Tanto que a igreja também que usa a fé, a igreja também usa a ciência. Para provar um milagre, para canonizar um santo, a ciência tem que aprovar, tem que dizer aquilo é milagre. Então, ciência e fé e razão tem que andar junto. Ou, ao contrário, um julgamento errôneo que se afasta da razão e da lei divina. Tudo aquilo que eu já expliquei. Aquilo que eu acabei de explicar agora. Então, o bom católico, ele não pode ter só a fé e nem só a razão. Ele tem que ter os dois. São João Paulo II falava isso. Tá? É as duas asas que Deus usa. Né? É a razão e a fé. E as duas têm que andar unidas. Isso quem falou foi o Papa João Paulo II. Parágrafo 1787. Às vezes o ser humano depara com situações que tornam o juízo moral menos seguro e a decisão difícil. Claro, gente, que tem coisas difíceis. Para problemas difíceis, soluções difíceis. Mas o que o mundo hoje está fazendo? Está dando soluções fáceis para problemas difíceis. Tá? Por exemplo, camisinha. Solução fácil. Dá camisinha para o povo não pega doença. Não, senhor, claro que não. E a promiscuidade fica onde? Né? No carnaval. Distribui camisinha, todo mundo transa à vontade, mas não vai pegar doença. Mas e a moral fica onde? Você transa com um, transa com outro. Né? No carnaval aí tem gente que pega um, pega outro. Homem com homem, mulher com mulher, vale tudo. E a moral fica onde? E o meu corpo? Tá vendo? Isso aí é solução fácil para problema difícil. Está errado. Para solução difícil, para problema difícil, solução difícil. Tá? Então, gente, é isso que a moral ensina.
Mas ele deverá sempre procurar o que é justo e bom e discernir a vontade de Deus expressa na lei divina, nos 10 mandamentos. Tá vendo como que a consciência tem que estar de acordo com a lei de Deus, os 10 mandamentos? Tá? Vou repetir. Procurar o que é justo e bom, discernir, que é um dom do Espírito Santo, discernimento, a vontade de Deus expressa na lei divina, na lei de Deus, nos 10 mandamentos. Como que eu sei que aquilo que eu estou fazendo está certo? De acordo com os 10 mandamentos. Se está de acordo com os 10 mandamentos. Se não tiver, eu estou indo para o lado errado. Se eu estou infringindo o mandamento, eu estou indo para o lado errado. Tá? Parágrafo 1788. Para tanto, vírgula, o homem e a mulher devem se esforçar por interpretar os dados da experiência e os sinais dos tempos, graças à virtude da prudência. Tá vendo? Todos nós temos que ser prudentes. Aos conselhos de pessoas avisadas e a ajuda do Espírito Santo e de seus dons. Então, gente, aqueles dons do Espírito Santo que nós ensinamos na catequese. Conselho, fortaleza, piedade, temor de Deus. Tá? E procurar também nos aconselhar, como eu já expliquei, com pessoas, ou com um sacerdote, ou pode ser até com um leigo preparado, que possa nos orientar. Porque tem decisões que são difíceis mesmo, da nossa vida, e muitas vezes a gente precisa da orientação de Deus, primeiramente, e também, às vezes, de uma ajuda de uma pessoa. Tá? Então, se você precisa, às vezes, de um conselho para tomar uma decisão, busque primeiro a Deus, reze, use a palavra de Deus para te dar uma luz, mas também uma pessoa que você confie, né? E você também pode buscar uma direção espiritual, como eu já expliquei. Parágrafo 1789. Algumas regras se aplicam a todos os casos. 2 pontos. O catecismo vai dar aqui algumas regras para a gente ter uma reta consciência. Nunca é permitido praticar um mal para que daí resulte um bem. Olha aí, tá vendo? O fim não justifica os meios. Tá? Então eu não posso querer fazer o bem através de um ato mal. Ok? Então eu não posso pegar o dinheiro lá do contrabando e fazer caridade com ele. Não, tá errado. Porque é um meio mal, eu não posso fazer o bem através de um meio mal. Entendeu? A regra de ouro. Tudo aquilo que quereis que os outros vos façam, façai-vos a eles. Isso aí está lá na palavra de Deus. Mateus 7, capítulo 12. Lucas 6, 31. Então, aquilo que você não quer para você, você não pode querer para o outro. E aquilo que você quer de bem para você, você deve querer para o outro. Isso é regra de ouro. Está lá na Sagrada Escritura. O amor respeita sempre o próximo e sua consciência. Pecando contra os vossos irmãos e ferindo a sua consciência, pecais contra Cristo. Olha que coisa forte. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 12. Olha como é que a palavra de Deus, né, é árdua mesmo, gente. A palavra de Deus muitas vezes puxa a nossa orelha. Olha que coisa forte. Pecando contra os vossos irmãos e ferindo a sua consciência, pecais contra Cristo. Então eu tenho que ver Cristo no outro. Por quê? Porque pelo batismo, aquela pessoa é filha de Deus, como eu também sou. Somos irmãos em Cristo. Então se você faz o outro pecar, tá? Isso aí vai ser punido severamente por Deus. Tá? Pior ainda se for uma criança, um idoso, não é? Uma pessoa que não pode se defender, aí é pior ainda. Tá? Pior ainda. É bom se abster de tudo que seja causa de tropeço, de queda ou enfraquecimento para o teu irmão. Romanos capítulo 14, versículo 21. Jesus fala uma coisa pesada. Ai daquele que causar escândalo
Ou levar um irmão ele fala da criança, mas a gente pode dizer de uma forma geral, ai daquele que leva o outro para o pecado. Porque quem faz isso, gente, é o demônio. É o demônio que nos leva para o pecado, que daí é pelo pecado que o demônio nos pega, e se a gente morrer em pecado mortal sem se arrepender, a gente vai para o inferno. Então, se a gente faz o outro pecar, a gente está sendo um demônio na vida. Me desculpa falar, a gente está sendo um demônio na vida do outro. Nós temos que levar o outro para Deus, não para pecar. Tá? Então, se a gente alguma vez fez isso, a gente tem que se arrepender e pedir perdão a Deus. O juízo errôneo. O que significa isso? O ser humano deve sempre obedecer ao juízo certo de sua consciência. Falamos um pouco disso na aula passada. Se agisse deliberadamente contra este juízo, estaria condenando a si mesmo, porque é a voz de Deus, né? É a nossa consciência. Mas pode acontecer que a consciência moral esteja na ignorância, que eu falei um pouco sobre isso no começo, e faça juízos errôneos sobre atos a praticar ou já praticados. A Bíblia fala que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Por isso que a igreja ensina que para haver pecado, você tem que saber, querer e fazer. Ok? Então, muitas vezes a gente pode agir também por ignorância. Se você agiu por ignorância, Deus vai relevar isso. Ok? Diferente daquele que age com plena consciência daquilo que está fazendo. Parágrafo 1791. Muitas vezes esta ignorância pode ser imputada à responsabilidade pessoal. É o que acontece quando o homem ou a mulher não se preocupa suficientemente com a procura da verdade e do bem, e a consciência, pouco a pouco, pelo hábito do pecado, se torna quase obcecada. Neste caso, a pessoa é culpável pelo mal que comete. Porque, gente, não precisa ser católico para saber que não pode matar. Não precisa ser católico para saber que não pode roubar. Não precisa ser católico para saber que não pode adulterar. Então, será que a pessoa realmente não sabe que não pode fazer aquilo? Então, tem que ver. Se realmente não sabe, tudo bem. Mas será que realmente a pessoa não sabe que aquilo ali é um mal, é um pecado? Então tem que ver isso também. E se aquilo ali vai se repetindo, vira vício. Todo vício é pecado. Não é só a droga, não. Qualquer vício, qualquer mal, ele vira pecado. Se você vai praticando mais todo dia, vira vício. Aí é pecado. E o salário do pecado é a morte, diz Jesus. Diz a carta aos Romanos. Parágrafo 1792. A ignorância de Cristo e de seu evangelho, os maus exemplos dos outros, os maus testemunhos, o servilismo às paixões, ou seja, servir às paixões desordenadas, tá? A pretensão de uma mal entendida autonomia da consciência, a recusa da autoridade da igreja e de seus ensinamentos, a falta de conversão ou de caridade podem estar na origem dos desvios do julgamento na conduta moral. Então, isso aqui, gente, o catecismo coloca umas coisas aqui para a gente poder pensar. Tá? Será que a gente não está servindo as paixões do mundo? Largando Deus de lado, tocando pelas paixões mundanas? Do prazer, do sexo, do ter, do dinheiro? Não é? Tem gente que não quer saber de Deus, troca Deus por essas coisas. Tá? A pretensão de uma mal entendida autonomia da consciência, ou seja, a vida é minha, o corpo é meu, então eu faço o que eu quero. Tá? É isso que ele está dizendo. A recusa da autoridade da igreja e de seus ensinamentos. Eu não quero saber de Deus, eu não quero saber da igreja. Eu faço a minha fé. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Ah, eu sou católico, mas eu sou católico do meu jeito. Do seu jeito até o demônio é católico. Ah, eu sou católico, mas isso eu não concordo com a igreja. Isso aí eu não concordo com a Bíblia. Isso aqui eu não concordo com Jesus. Isso aí não é católico. Isso é o católico de boca.
Isso aí a igreja não precisa de católico assim. O verdadeiro católico segue aquilo que a igreja ensina, que está na palavra de Deus, que está na tradição da igreja. A recusa da autoridade da igreja e de seus ensinamentos, a falta de conversão. Então, gente, a gente precisa se converter. Romper com o pecado, romper com a vida velha, tá? Conversão é isso, mudar de vida. Eu não posso continuar na mesma vida de antes. Se eu sou cristão, eu tenho que romper com tudo aquilo que eu fiz. Se eu roubava, eu tenho que parar de roubar. Se eu matava, eu tenho que parar de matar. Se eu adulterava, eu tenho que parar de adulterar. Isso é conversão, mudar de vida. Ou de caridade, tá? Falta de amor. É o que mais falta no mundo hoje. Pode estar na origem dos desvios do julgamento na conduta moral. Então eu tenho que me examinar. Examinar a minha vida. Tá? Parágrafo 1793. Se ao contrário a ignorância for invencível, ou o julgamento errôneo não for da responsabilidade do sujeito moral, o mal cometido pela pessoa não lhe poderá ser imputado, aquilo que eu já expliquei. Se a pessoa não fez aquilo, né, por maldade, não sabia que não podia fazer, né, Deus vai levar isso em conta. Tá? Mas nem por isso deixa de ser um mal, uma privação, uma desordem. É preciso trabalhar, pois, para corrigir a consciência moral de seus erros. Tá? Então, tem muita coisa que às vezes a gente faz que a gente às vezes não sabia que não podia fazer. Mas não deixa de ser mal. Ah, eu não sabia que não podia fazer aborto. Mas se você fez, mesmo não sabendo, o mal foi feito. O mal continua sendo mal. Tá? Eu sabendo ou não sabendo. Ok? O mal ele não se torna bem. Porque eu não sabia. Ah, eu não sabia que era mal. Mas ele continua mal. Tá? Último parágrafo de hoje, 1794. A consciência boa e pura, esclarecida pela fé verdadeira, pois a caridade, ou seja, o amor, procede ao mesmo tempo de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Isso aqui é importante, gente. Tá? A consciência boa e pura é esclarecida pela fé verdadeira, que tem fé falsa. Por isso que tem os falsos profetas, que a Bíblia cita. Tem a fé verdadeira, tem a fé falsa. Pois o amor procede ao mesmo tempo de um coração puro. Por isso que Jesus fala que tudo aquilo que é de ruim nasce do coração. E os puros de coração verão a Deus. Tá? Então, se a gente não for puro, a gente não vai ver Deus, a gente não vai para o céu. E para isso a gente tem que romper com o pecado. De uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Gente, lembra que Jesus falou várias vezes isso para os fariseus? Eles achavam que tinham fé. Jesus chamou o quê? Hipócritas, sepulcros caiados, raça de víboras. E Jesus amou os fariseus. Jesus amou todos eles, mas botou o dedo na cara deles e falou, vocês são hipócritas. E o que mais tem no mundo hoje é hipocrisia, dentro da própria igreja. Então, cuidado. Cuidado com a hipocrisia. Quanto mais prevalece a consciência reta, tanto mais as pessoas e os grupos se afastam de um arbítrio cego e se esforçam por conformar-se às normas objetivas da moralidade. Então, o que tem que reger a nossa vida é a moral. Aquilo que eu tenho que agir de acordo com a fé e de acordo com a minha fé e do jeito que eu ajo. Tem que andar junto. Aquilo que eu creio tem que, vamos dizer assim, nortear aquilo que eu vivo, que eu sigo. Senão, eu dou contra-testemunho, como nós já falamos. Então, gente, paramos aí no parágrafo 1794. 1795 até 1802 é resumo.
Você pode ler se você tiver o catecismo. Na próxima aula, no parágrafo 1803, nós vamos começar a falar sobre as virtudes, tá? Que é o oposto do pecado. Tem os 7 pecados capitais e o oposto dos pecados capitais é as virtudes. Então, se Deus quiser, nós vamos estudar sobre as virtudes. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe a todos.